dia, amigos e amigas. Nesse dia 13 de junho, quinta-feira, eu gostaria de partilhar com vocês a palavra de Deus a partir do Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, dos versículos de 20 até 26. Vejam que hoje também nós comemoramos esse santo tão importante, tão popular, Antônio de Lisboa, Antônio de Pádua. Mas eu quero sublinhar, falando de Antônio, especialmente o fato de que o título que ele recebe enquanto doutor da igreja é o título de doutor evangélico. De fato, ele se dedicou muito ao estudo e à pregação das escrituras, das sagradas escrituras, ao ponto de, como vocês podem perceber na imagem que está ao fundo, ele é representado com o menino Jesus, mas sobre o livro da Escritura. Então, peçamos a Antônio que também nesse dia nos ajude com a sua intercessão, para que possamos abrir o nosso coração para compreender as Escrituras e depois colocá-las em prática. Passando ao texto de hoje, vejam que nesse trecho que faz parte do Sermão da Montanha, capítulo 5 a 7 do Evangelho de Mateus, logo após as bem-aventuranças e também logo após o convite de Jesus a sermos sal da terra e luz do mundo, nosso Senhor, ele deixará bem claro que a lei é importantíssima no sentido, enfim, utilizando as palavras, da lei não passará nem uma vírgula, nem um acento, né? Eh, Porém, logo em seguida, ele apresentará 6 antíteses. Vocês ouviram que foi dito aos antigos, mas eu vos digo. De modo que, assim, uma primeira impressão poderia ser aquela de uma contradição. Como é que Jesus diz que da lei nada vai passar, mas agora a impressão é que ele mude a lei? É uma nova lei? Se é uma nova lei, como é que então ele disse que a lei não passaria? Vejam que, na verdade, não se trata de uma nova lei, mas eh, se trata de voltar à genuinidade da lei, se trata de voltar à lei assim como estava desde a criação no coração do Pai. Nesse sentido, é que nós encontramos essas 6 antíteses e hoje temos essa, na qual Jesus disse: Vós ouvistes que foi dito, não matarás. De fato, é um dos mandamentos da lei de Deus, que nós encontramos nos livros do Êxodo e do Deuteronômio. Porém, Jesus, ele diz assim, não matar não é simplesmente, não sei, dar um tiro, né? Quer dizer, matar fisicamente a pessoa. Matar significa quando nós utilizamos palavras que matam a pessoa, palavras duras, palavras ofensivas que fazem morrer algo dentro da pessoa, talvez atingindo a sua estima, atingindo a sua honra, atingindo pontos que são muito importantes para a dignidade e para a vida da pessoa. Por isso, vejam, Jesus não apresenta uma nova lei, não, é sempre a mesma lei de Deus, aquela que está, mas volta, como eu já dizia, a lei assim como saiu do coração do Pai. E nesse sentido, o primeiro versículo justamente diz: se a vossa justiça não for maior, não superar aquela dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. E quando nós escutamos aqui falar de lei, quando nós escutamos falar de justiça, é, me parece que se trata de falar justamente da vontade do Pai, da vontade do Pai. Mateus ensinará, de fato, Mateus apresentará Jesus ensinando a oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade. Então vejam, buscar a justiça maior, buscar cumprir a lei é buscar realizar a vontade
de Deus. Então fica esse desafio para o nosso dia a dia. E em seguida aparece um desafio ainda maior. Se você vai até o altar e percebe que se te das por conta que o teu irmão tem algo contra ti, primeiro deves reconciliar-te antes de apresentar a oferta. Vejam que se trata de um grande desafio. Se nós assim quisermos viver ao pé da letra hoje, isso vai nos trazer angústia, porque nós temos dificuldade para viver essa reconciliação, especialmente em situações mais complicadas de relacionamentos em nossa vida. Permanece, porém, esse convite que que não é uma sugestão, mas é um convite, é praticamente né, um mandato de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse sentido, porém, vejam que nós precisamos colocar em prática alguns elementos para conseguir avançar nisso. Um elemento de base é a graça. Sem a graça que vem de nosso Senhor Jesus Cristo, nós certamente não poderemos chegar a isso. Mas depois tem alguns elementos fundamentais, o elemento da oração, a oração cotidiana, a oração assim profunda, feita com as Sagradas Escrituras, mas também o conhecer-se. Aqui, por exemplo, quem busca uma terapia, mas quem busca conhecer-se, porque muitas vezes os aspectos duros no relacionamento, muitas vezes, eu diria talvez na maior parte das vezes, brota também de dificuldades de base que nós temos na nossa própria história, na nossa psicologia, que nos levam também a entrar em conflito. Então, me parece que contando com a graça, eh, vivendo uma vida de oração e também procurando conhecer-nos mais, eh, eu creio que também nós conseguimos avançar no colocar em prática a vontade do Pai, colocar em prática esse sermos mais sempre mais misericordiosos com os nossos irmãos e também a conseguirmos viver uma vida mais pacífica, pacificada, a pedir perdão, a conseguir restaurar, restabelecer relacionamentos. Nesse sentido, para completar, eu lembro a campanha da fraternidade desse ano 2024, uma campanha da fraternidade que convidou e continua convidando a amizade social, justamente tendo como lema um versículo do capítulo 23 de Mateus, dizendo: Vós sois todos irmãos. Então, se vós sois todos irmãos, eh, procurem justamente evitar essas palavras e atitudes que causam divisão, que quebram pontes, que constroem muros, justamente palavras duras que o nosso texto de hoje diz que o proferi-las equivale também a matar, né? Então, creio que esse convite da campanha da fraternidade à amizade social é um convite muito importante que deve continuar ressoando no nosso coração, e o texto de hoje, ele sublinha bastante isso. Quando eu utilizo palavras fortes, palavras ásperas, eu crio divisão, eu construo muros ao invés de construir pontes. Então eh, deixemos que esse trecho de hoje e depois escutando também as antíteses que virão nos próximos dias, possamos olhar para a nossa vida e contando com a graça, contando com a oração, contando com o desejo de conhecer-se melhor, possamos avançar no fazer a vontade do Pai. Eu desejo então isso a mim, desejo a cada um de vocês e com isso, um bom dia.